Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Aqui quem fala é o Guto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma parte do nosso curso. Nesta aula nós vamos falar sobre a operação de divisão de frações algébricas. Para a gente entender direitinho quais são os procedimentos, eu vou dar uma revisão rápida, apenas um exemplo, envolvendo a operação de divisão de frações puramente numéricas. E o procedimento é muito simples. A gente vai primeiro transformar a operação de divisão numa operação de multiplicação e a partir deste momento, a partir do momento em que a gente transforma na operação de multiplicação, valem as regras da operação de multiplicação de frações. E as regras que a gente utiliza na divisão de frações puramente numéricas são as mesmas regras na divisão de frações algébricas. Por isso a gente vai começar com essa revisão bem rapidinha, tá bom? Então fica comigo, vamos lá. Então a gente tem aqui 12/50 dividido por 3/5. O primeiro passo é aquele que eu já falei anteriormente, vamos transformar isso aqui numa operação de multiplicação de frações. A divisão é isso aí. Depois que transformamos em multiplicação, valem as regras da multiplicação. Eu vou deixar aqui a coisa preparada, tá bom? Vai ficar 12/50 vezes, invertendo a segunda fração, 5/3. Agora, valem as regras da multiplicação. Lembra o que a gente fez? Nós vamos ver aqui se é possível simplificar numeradores e denominadores. Um numerador com um denominador pode ser da mesma fração ou podem ser de frações diferentes. E a gente vai fazer isso antes de realizar a operação de multiplicação. E eu já estou enxergando aqui o seguinte. O 5 e o 50, ambos são divisíveis por 5. Então eu vou dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 50 dividido por 5 dá 10. Então aqui, em vez de ter 50, eu passo a ter 10. Em vez de ter 5, eu passo a ter 1. E o 12 e o 3, ambos são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 12 dividido por 3 dá 4. Certinho? Então agora eu tenho, em vez de 12, 4. Em vez de 3, eu tenho 1. Mas estou enxergando que 4 no numerador e 10 no denominador podem ser divisíveis por 2. Aliás, são divisíveis por 2, então podem ser divididos por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Estou até fazendo com uma outra cor para não confundir. E 10 dividido por 2 dá 5. Então, maravilha. Olha o que virou toda essa conversinha aqui. Antes eu tinha 12/50, agora eu tenho 2/5. Antes eu tinha 5/3, agora eu tenho 1 inteiro. Então é só fazer essa conta. 2 vezes 1 vai dar 2. E 5 vezes 1 vai dar 5. Portanto, 2/5 é o resultado dessa divisão de frações aqui. Tudo bem? Agora a gente tem x sobre y dividido por a sobre b. Primeiro passo é transformar isso aqui numa multiplicação, invertendo a segunda fração. Vamos lá? Agora já está tudo ajeitadinho. X sobre y vezes b sobre a. Virou uma multiplicação, valem as regras da multiplicação. Será que dá para cancelar alguma coisa? Não dá, todas as letras aqui são diferentes. Então, qual vai ser o resultado dessa operação aqui? X vezes b dá bx, eu posso escrever xb também, mas existe uma convençãozinha da gente sempre manter a ordem alfabética, só porque em casos em que a gente tenha vários termos, se eu tiver xb em alguns lugares e bx em outros lugares, visualmente isso pode me confundir, tá bom? Então vamos manter sempre a ordem alfabética. xb, x vezes b é bx, e aqui no denominador, y vezes a vai ficar ay. Portanto, bx sobre ay é o resultado dessa divisão. Tudo bem? Aqui nós temos a fração algébrica m sobre n dividido pelo monômio 3m. Bom, então não é mais divisão de frações algébricas? É sim, porque esse monômio aqui eu posso escrever ele como uma fração algébrica de denominador 1. Então fica m sobre n dividido por 3m sobre 1. Primeiro passo, transformar isso aqui numa multiplicação, invertendo a segunda fração. Vamos lá? Vou ajeitar aqui. Vai ficar, então, m sobre n vezes, e aí vou inverter, vai ficar 1 sobre 3m. Esse 3m eu vou escrever 3 vezes m, porque eu já estou de olho aqui, ó, para cancelar esse m com esse m.
E é justamente isso que eu vou fazer agora, porque m dividido por m dá 1, m dividido por m dá 1, cancelou. O que eu tenho, então, como resultado aqui desta operação? No numerador eu vou ter apenas 1, e no denominador eu vou ter n vezes 3, que dá 3n, correto? Então, 1 sobre 3n, este é o resultado desta divisão aqui que eu tinha inicialmente, ok? Temos agora 8x sobre 3y mais 3 dividido por 8 sobre y mais 1. Primeiro passo, antes de fazer qualquer outra coisa, transformar isso aqui numa multiplicação, invertendo a segunda fração. Tudo bem? Vamos lá, vou ajeitar o espaço aqui. Ok, já está ajeitadinho. Para eu ganhar tempo, eu estou vendo aqui que 3y mais 3. Na hora que eu inverter a segunda fração, esse y mais 1 vai ficar lá no numerador, correto? Se eu colocar o 3 como fator comum aqui, eu vou ter 3 vezes y mais 1. Vai cancelar com esse y mais 1. E esse 8 vai para o denominador, vai cancelar com esse 8 de cá. Então, antes de já inverter aqui, eu já vou escrever isso de forma fatorada, tá bom? Então, o 8x eu já vou escrever evidenciando o produto, 8 vezes x. E aqui eu já vou colocar o 3 em evidência. Colocando o 3 em evidência, 3y dividido por 3 dá y. Mais 3 dividido por 3 dá 1. Certinho? Vezes, agora eu vou inverter no numerador, o que eu vou ter? Y mais 1, e eu vou colocar entre parênteses. E no denominador, o que eu tenho? Eu tenho 8. Certinho? Agora, o que eu faço? Vou cancelar aqueles fatores que são iguais. O 8 vai cancelar com o 8, e esse y mais 1 vai cancelar com esse y mais 1. O que sobra para a gente no final dessa operação aqui? Lá no numerador eu vou ter x, e aqui no denominador eu vou ter 3. Portanto, x sobre 3 é o resultado dessa divisão de frações que eu tinha aqui inicialmente. Esse exemplo ele é super legal porque eu tenho, na verdade, não uma divisão de uma fração algébrica por outra fração algébrica. Esse tração aqui significa uma divisão da expressão que está em cima pela expressão que está embaixo. Se eu transformar o numerador em uma única fração e o denominador em uma única fração, aí sim eu passo a ter uma divisão, certo? Envolvendo duas frações algébricas. E é exatamente isso que eu vou fazer. Aqui eu vou precisar realizar uma operação de soma e aqui uma operação de subtração. O denominador desse x aqui, ó, é 1 e o denominador desse x aqui também é 1. Como os denominadores são diferentes, a gente precisa lembrar lá das operações de adição e subtração de frações algébricas, eu preciso encontrar frações equivalentes a essas que tenham o mesmo denominador. E esse denominador é o mínimo múltiplo comum dos denominadores das frações que eu tenho agora. Mas entre 1 e x, qual vai ser o mínimo múltiplo comum? Vai ser o próprio x. A mesma coisa vale aqui no denominador. Então vamos lá, eu vou ajeitar aqui o processo, colocando como novo denominador x para ambas as frações. Vamos ver o que vai acontecer aqui, tá bom? Portanto, x aqui e x aqui. O que nós vamos fazer? X dividido por 1 dá x. X vezes x, x ao quadrado. E agora? X dividido por x aqui é 1 mais. X dividido por x dá 1. 1 vezes 1, 1. Beleza? No denominador, x dividido por 1 dá x. X vezes x, x ao quadrado. E agora menos. X dividido por x dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Ok, gente, agora eu tenho uma divisão de uma fração. Qual que é a primeira fração? X ao quadrado mais 1 sobre x. E qual que é a segunda fração? X ao quadrado menos 1 sobre x. O que eu vou fazer? Eu vou escrever isso aqui na forma de multiplicação, mantendo a primeira fração e invertendo a segunda fração. Vamos ver o que acontece? Eu vou ajeitar aqui os espaços. Então vamos lá? Primeira fração a gente mantém. X ao quadrado mais 1 sobre x. E a segunda fração a gente inverte. X sobre x ao quadrado menos 1. Correto? O que a gente faz agora? Vamos cancelar aqueles fatores que são iguais, esse x com esse x. X ao quadrado mais 1
não dá para cancelar com x ao quadrado menos 1. Ah, não posso cancelar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado? Não, porque x ao quadrado aqui ele é parte de um binômio, ele não é fator. A mesma coisa para esse x ao quadrado aqui. Então vamos lá, x cancela com x. O que sobra? Eu já vou ajeitar o espaço aqui novamente. No numerador vamos ter x ao quadrado mais 1, simplesmente. E no denominador, x ao quadrado menos 1. Prontinho, esse aqui é o resultado da nossa divisão inicial que a gente tinha aqui, tá bom? E agora nós temos a ao quadrado mais ab sobre b dividido por ab mais b ao quadrado sobre a. Primeiro passo, transformar isso aqui numa multiplicação invertendo a segunda fração, tá certo? Mas o que eu vou fazer? Antes disso, eu vou ver os casos de fatoração que podem ser aplicados, porque assim eu economizo passos. Eu já escrevo as frações dentro da operação de multiplicação, mas eu já escrevo os polinômios que tem aqui fatorados, porque isso vai facilitar no caso de haver coisas que são comuns que eu possa cancelar posteriormente. Então, a ao quadrado mais ab, eu já estou vendo aqui que eu posso colocar o a como fator comum em evidência. E o ab mais b ao quadrado, eu posso colocar o b em evidência aqui. Então, vamos fazer isso? Deixa eu já organizar o espaço aqui. Muito bem, a primeira fração vai ser essa aqui, a gente mantém ela, mas já vamos fatorar colocando o a em evidência. Quando eu divido a ao quadrado por a, o resultado é a. Mais ab dividido por a dá b. No denominador vai ficar b. A segunda fração a gente vai inverter, então lá no numerador vai ficar a. E no denominador, o que eu vou ter? Vou colocar o b em evidência. Então, ab dividido por b dá a. E b ao quadrado dividido por b dá b. O que aconteceu aqui? Eu tenho um a mais b no numerador e tenho também um a mais b no denominador. Eu posso cancelar isso. A coisa ficou bem mais simples agora, não é? Eu vou ajeitar aqui o espaço. Quanto é a vezes a ao quadrado. E quanto é b vezes b ao quadrado. Portanto, a ao quadrado sobre b ao quadrado é o resultado da nossa divisão, com termos aqui bem mais complexos que como a gente tinha inicialmente. Viu só como a operação de divisão é simples? É só transformar na operação de multiplicação e aí aplicar todas as regras que a gente utiliza para resolver a operação de multiplicação. Para você ficar craque nesse assunto, no descritivo desta aula, no descritivo desse vídeo, eu estou deixando um link com uma lista de exercícios com várias questões envolvendo divisão de frações algébricas para você praticar e ficar mais confiante. Tudo bem? Então dá uma olhadinha lá. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!